como deve ser uma escola? É um espaço de transmissão do conhecimento ou também pode ser um ambiente de experimentação e aprendizado mútuo e coletivo? Um dos grandes desafios da pedagogia nos dias atuais é compreender a criança e o jovem em toda a sua complexidade, mas também como alguém que pensa e é movido por seus sentimentos e emoções. Por isso, o Se Liga na UFG de hoje vai falar sobre emoções na escola. E quem veio aqui no estúdio para conversar conosco é a professora Jordana Balduino, que é coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Pode ficar à vontade. Para começar essa nossa conversa, professora, diz pra gente, é possível separar conhecimento das emoções? Marcelo, na verdade é impossível a gente fazer essa separação. Essa visão tradicional, da separação e da prioridade do cognitivo em detrimento do afetivo, muito vem dificultado na trajetória do processo de conhecimento e do pensamento humano, Essa visão dualista do homem como corpo e mente, emoção, cognição, vem dificultando a gente pensar o processo de ensino-aprendizado e a totalidade do ser, E isso dificulta diferentes etapas do ensino dos estudantes, em diferentes etapas da educação. Certo. Pensando nisso, professora, como esses dois aspectos eles podem ser trabalhados na sala de aula? É importante a gente pensar que ele deve ser trabalhado através de um vínculo afetivo positivo do professor e aluno. Eu não posso pedir nem para o meu aluno nem para o professor deixar as emoções fora de sala de aula e chegar somente com cognitivo, Existe uma ilusão, uma falsa ilusão de que isso é possível, mas a gente sabe que esse vínculo afetivo, ele se faz necessário. Perfeito. Professora, já eu tenho mais perguntas para fazer para a senhora, porque agora nós vamos ver como estas questões emocionais da afetividade são investigadas na educação básica, através de um projeto de pesquisa também da Faculdade de Educação chamada A Emoção na Escola. Veja só. Os objetivos desse projeto têm a ver exatamente com a discussão sobre a temática da emoção e a relação dessa temática com, por exemplo, a relação professor-aluno e as instituições formadoras, no caso a universidade, mas também as instituições em que os nossos licenciandos atuam, as instituições de educação básica. A gente quer discutir a temática da emoção não como uma coisa a ser dominada, como uma coisa a ser educada, a emoção numa perspectiva aí de criar habilidades socioemocionais e simplesmente administrar essas emoções, mas trazer a discussão para um amplo aspecto, um aspecto de que as emoções nos constituem e a relação disso com o domínio da inteligência, que seria aí o campo de atuação das escolas. Esse projeto, ele tem, na verdade, 3 campos de atuação. Um desses campos é um grupo de estudos que envolve, então, os alunos e está aberto também aos profissionais da educação básica. O outro campo são, na verdade, momentos de reflexão sobre esse tema que o projeto tem organizado. Recentemente, nós organizamos uma mesa redonda, por exemplo, para tratar do tema literatura infantil e emoções. E como que a literatura infantil tem abordado essa temática. E tem uma terceira vertente desse projeto também, que é a nossa ida às instituições para trazer reflexões também sobre esse tema. Muitas vezes a criança e também assim o ser humano, como todo, mesmo o adulto, às vezes ele não aprende porque ele não autoriza alguém a ensinar para ele, quer dizer, às vezes não bate aquele vínculo afetivo. E sendo essa emoção, essa carga afetiva ali assim tão fundamental, é necessário ali que nessas fases iniciais, nessa base, na educação básica, no ensino fundamental, na educação infantil, já se tenha a preocupação na educação naquilo que a gente chama de aprendizagens fundamentais, que não perpassa aquele aprendizado do alfabetizar, mas muito mais na conduta,
no respeito, e aí incluindo esse respeito, não só o respeito ao outro ser humano, mas respeito ao meio ambiente. Tivemos a oportunidade de fazer a inscrição para que nós tivéssemos a oportunidade desse projeto chegar até aqui na instituição. Foi um momento especial, um momento único, que com certeza quem estava presente não terá a mesma prática com relação às emoções no trabalho com as crianças. Ser contemplado com essa parceria foi de muito proveito para todos nós. Muito bem. Bom, professora, como pesquisadora deste grupo de estudos que a gente viu nessa matéria, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre como é a parte prática, né, dessa pesquisa, como que vocês levantam e analisam esses dados. Então, essa pesquisa de emoções da escola, ele é coordenado pela professora Soraya e por mim, e o objetivo dessa pesquisa é a gente conhecer como é que as emoções estão chegando na escola, nesses materiais pedagógicos que foram elaborados especificamente para trabalhar as emoções em sala de aula. Então, nós estamos numa etapa da pesquisa em que a gente está pesquisando e avaliando esse material didático, esse material pedagógico, né? Para ver o que concepção de homem, de mundo, de educação, de emoção, né? de sujeito está presente nesse material. Certo. Quando a gente fala aí dessa questão da emoção e do aprendizado, é a gente pensar que o ser humano ele não é ali um pendrive que você conecta, salva ali as informações e tira, né? Existe todo um contexto que vai colaborar para que salvar essa informação seja mais rápido ou seja mais lento, peça algo mais diferenciado? Esse aluno, quando ele chega na escola, ele chega por inteiro, né? E o fato dele chegar por inteiro, ele chega com todas as suas singularidades, as suas emoções, as suas questões. Então é muito difícil, a gente tem visto, avaliado na pesquisa, alguns materiais didáticos que têm trabalhado as emoções de forma muito engessada e muito fechada, sem pensar em que contexto esse aluno está inserido, né? É um material que ele é universal e que ele vale para todos, né? E a gente sabe que não é por aí, né? Que esse professor ele tem que ter um olhar muito atento, ser um observador, que de fato para proporcionar o aprendizado do aluno, né? E conhecê-lo do ponto de partida, onde pode chegar. Perfeito. Então isso é muito importante. Ok, professora, mais uma pausa aqui na nossa conversa, já já a gente continua. O Se Liga vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida. Você sabe o que é o PRAE Fazendo Onda? O PRAE Fazendo Onda é um projeto voltado para a promoção da saúde e qualidade de vida estudantil nas unidades acadêmicas da UFG, por meio de ações de orientação nutricional, saúde bucal, saúde física e mental. As atividades são coordenadas pela Diretoria de Atenção Estudantil da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade e incluem palestras, rodas de conversa, oficinas e seminários. Agendamento e informações pelo telefone 3209-6228, site ou e-mail da PRAE. Estamos de volta hoje falando um pouco sobre emoções na escola. Bom, professora, fala pra gente quais são as teorias, né, e os pesquisadores que mais são utilizados nesse estudo aí da afetividade na escola. Os teóricos que a gente se apoia, que fundamenta a nossa pesquisa, é o Henri Vallon, né, um francês que traz uma perspectiva dessa dimensão cognitiva, afetiva e do movimento como inseparáveis no processo de formação e do desenvolvimento humano. E do Vygotsky, né, que é um teórico também que trabalha com concepção de desenvolvimento e aprendizado e diz da importância do papel do outro na mediação do conhecimento. Certo. Trabalhar essa questão das emoções, da afetividade na escola, isso já é um padrão ou ainda é uma metodologia inovadora?
Então, Marcela, é muito difícil quando a gente pensa isso enquanto padrão, porque o que nós vemos agora pela pesquisa é um movimento muito grande disso ser apresentado como uma disciplina. E como disciplina, isso tem um livro para trabalhar as emoções. E na grande parte, né, em muitos materiais que a gente vem avaliando, esse material, ele produz muito mais uma reprodução de ideias, uma padronização, né? Do que uma emancipação do conhecimento e uma autonomia do sujeito. Certo. No bloco anterior, a senhora até disse que o professor está atento à singularidade ali de cada aluno. Quando eu coloco isso num livro, eu vou padronizar essas emoções, é isso? Isso fica engessado, né? Fica engessado e restrito para ser trabalhado naquela aula. A gente viu isso na pesquisa, a gente avaliou isso no PIBID, né? A psicologia, pouco a gente sabe, mas ela tem licenciatura em psicologia. Da resolução de março de 2011, isso se torna obrigatório, a oferta da licenciatura em psicologia. Então, a gente tem diferentes ações e projetos para pensar a psicologia, o ensino dos conhecimentos psicológicos na escola. E a gente viu isso muitas vezes. Essas emoções sendo trabalhadas por professores, né? Essa disciplina, digamos, que é um absurdo a gente chamar de disciplina, sendo trabalhada por professores que têm carga horária sobrando, ou por professores que eles não precisam ter um olhar atento, basta seguir a apostila, né? E, na verdade, a gente sabe que as questões emergem de cada grupo, de formas diferentes, em contextos diferentes. Certo. De certa forma, eu tenho as emoções trabalhadas em todas as escolas, ou um bom número das escolas, mas muitas vezes não é o profissional adequado para fazer isso. E aí, já junto com essa pergunta, que eu quero que a senhora comente, eu queria que a senhora falasse também sobre essa questão da formação desses profissionais, desses professores nos cursos de pedagogia e licenciatura. Certo. Primeiramente, pensar que não é somente pela questão do professor, né? A gente pensar uma concepção de desenvolvimento e aprendizado que é pensado na relação com aquele aluno. Eu acho que essa é a questão principal. E aí a formação dos professores e pensar o papel da universidade pública, né? A Universidade Federal de Goiás, ela vem formando professores em diferentes áreas, né? E uma perspectiva de formação, de fato, uma perspectiva crítica de emancipação do pensamento, para que esse professor possa ir para a sala de aula e com possibilidades, com conhecimento que lhe permita se interagir e pensar esse processo de ensino e aprendizado, mas pensando esse sujeito, esse aluno como um todo, e não como um mero ser cognitivo. Certo. A gente fala muito aqui do professor, mas é bom lembrar que não é uma responsabilidade apenas do professor, ou é? E também eu queria que a senhora falasse qual é o ambiente, né, que se procura criar na sala de aula para poder utilizar aí essa abordagem. O nosso professor, né, vem sido cada vez mais valorizado. Eu acho que a educação no país passa por um momento de muita desvalorização, se a gente pensar. E o professor vem sofrido muito com isso. E a responsabilidade desse professor tem aumentado, porque a gente sabe que as questões sociais que vêm emergindo, né, responsabiliza muito o professor nesse processo de formação do estudante. A gente sabe que não cabe só a ele, né? Que ele não consegue sozinho, né, e que nem deveria tentar. A gente sabe que ele é uma das instâncias formativas, né? Mas o que a gente precisa mesmo é um trabalho multidisciplinar para conseguir atender esse aluno e, claro, valorizar o professor, valorizar no sentido de formação, né, valorização social. Suporte, né? Certo. E aí dentro da sala a gente procura criar que ambiente para que essas emoções sejam trabalhadas de maneira transdisciplinar, né, interdisciplinar? Marcelo, na escola a gente tem que pensar sempre em ofertar, enquanto você fala em ambiente, na verdade, espaços, momentos nas disciplinas de expressão do aluno. O aluno precisa se expressar enquanto pessoa, enquanto ser singular, né? E para a gente falar de expressão, a gente fala expressão através das artes, dos esportes, redação. Existem diferentes formas para ele se expressar, né? E para ele produzir o seu conhecimento, né? Esse conhecimento ele não é jogado, ele não é transmitido para ele ser digerido, né? Ele tem que ser elaborado para o aluno, mas o aluno precisa ter espaços de elaboração e de expressão dentro da escola. Né? Exatamente. E, professora, através dessas atividades, textos, desenhos, esporte, arte, como a senhora bem disse aqui, o professor ele pode ali descobrir questões, isso pode revelar questões que talvez nesse método que a gente tem como tradicional não seria possível.
O professor, ele tem um papel fundamental de observar esse aluno, né, de conhecer esse aluno. É que eu falo que essa apostila das emoções muitas vezes limita, porque ele fica tão preso no conteúdo e não olha o aluno que ele tem diante dele, né? Ele fica tão preso de seguir aquelas aulas e que não olha e não busca uma relação de fato afetiva, positiva com esse aluno. E claro, ele conhecendo mais esse aluno, ele vai poder conhecer ele como um todo e outras questões vão comparecer. Ok. Professora, mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa. O Se Liga vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí. Você conhece o Centro de Seleção da UFG? O Centro de Seleção é o órgão responsável pelos concursos e processos seletivos da Universidade Federal de Goiás, prestando este tipo de serviço também para entidades públicas e privadas. O Centro de Seleção está localizado na Rua 226, no setor leste universitário, ao lado do DCE. Informações pelos telefones 3209-6330, 3209-6331 ou pelo site do Centro de Seleção. O Se Liga está de volta e neste último bloco nós continuamos aqui o nosso bate-papo sobre emoções na escola com a professora Jordana Balduino. Bom, professora, na adolescência, às vezes, o aluno ele se torna meio arredio, né? Quando a gente trabalha aí essa afetividade na escola, isso tem importância nessa faixa etária? A adolescência, né, é uma etapa muito difícil na nossa cultura, né? É uma questão muito cultural, porque o Caligares, um autor que trabalha a adolescência, ele diz que é um período de moratória, que ele não é nem criança, né? Ele não é nem reconhecida como criança, gracinha do papai e da mamãe, e nem reconhecido socialmente como adulto. Então, é uma fase que ele está buscando sua própria identidade, que ele está buscando grupos com quem ele se identifica. E na escola ele vê esse distanciamento, ele vê essa falta de sentido na escola, né? Pelos conteúdos, pelas coisas que ele tem buscado, que ele tem questionado, a escola não consegue responder e nem abrir espaço para que essas perguntas sejam feitas. Então, é essencial, né? É essencial que esse adolescente ele tenha um espaço na escola em que ele possa de fato se expressar e que ele tenha vínculos com professores que sejam referência, que o ajudam nesse processo de formação de identidade. Isso é importante. Certo. Rapidamente, já para a gente encerrar, professora, a gente fala aí da emoção do aluno e a emoção do professor. O professor, ele tem suporte para poder lidar, para poder trabalhar as suas emoções também? Pois é, Marcelo, isso é muito triste no nosso país, né? A gente vê um índice de adoecimento, né, dos professores muito grande, adoecimento mental, né, o número de licenças de professores que estão tendo. Eu acho que é por falta desse suporte, mas principalmente por falta dessa valorização, né, que ele sofre na nossa sociedade. Perfeito. Bom, professora, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga na UFG conosco. Até uma próxima. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigado. Bom, vamos conhecer agora uma professora do Instituto de Química que trabalha com uma abordagem curricular diferente. Ela se preocupa com as questões raciais e a representatividade negra na ciência e também dentro da universidade. Com vocês, mais um Vida no Campus. Eu sou a Ana Canavarro Benite, professora do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. Eu fiz alguns concursos pelo país e essa universidade se mostrava como um lugar extremamente promissor. Era uma universidade relativamente jovem e me pareceu muito atraente. Estar aqui dentro, né, para um pesquisador, uma pesquisadora negra ou negra, ela é um lugar de convocação. Onde está a ciência que dialoga com a qualidade de vida da população brasileira?
Quando você é uma pessoa pobre que nasce na Baixada Fluminense, de uma família essencialmente negra, a escola é o seu único caminho e foi esse caminho que eu escolhi. A química foi uma consequência e eu sou muito feliz com essa escolha. Eu chego dentro da universidade com muitas questões que dizem respeito a quem eu sou, quem a minha família é, né, o que é o movimento social que eu milito, a religião que eu pertenço. E estar dentro da universidade com uma experiência tanto com orientadora de iniciação científica quanto de mestrado e doutorado, isso foi muito importante, porque se eu trago questões particulares, né, que são próprias do sujeito social que eu sou e represento, mas eu não encontro ressonância dentro do espaço acadêmico, talvez eu não estivesse nessa área. Então essa é uma escolha que dialoga, por exemplo, com os currículos, que são essencialmente brancos, masculinos e de laboratório. Esses currículos castradores e sem representatividade, eles nos deixam muito mal apresentados a essa ciência que é tão valorosa, que lida com processos tão interessantes. A química lida com os processos de transformação que envolvem toda a dinâmica da manutenção da vida. Me considero uma privilegiada quando você pode dialogar com o sujeito social que você é, que você representa dentro do seu espaço de trabalho. Então eu sou militante do movimento negro desde muito tempo, né? Eu dirigi a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras e esse é o meu maior contributo dentro dessa universidade. É lembrar essa universidade que ela tem um compromisso enorme com gente como eu, né? Com a população negra que é maioritária nesse país em número, mas não politicamente. Então nós precisamos de mais representantes dessa população no espaço de produção também. O Se Liga na UFG de hoje chega ao fim, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais da TV UFG. Aproveite e deixe por lá também o seu comentário, faça crítica ou sugestões. Até a próxima. Tchau, tchau.